Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o horário eleitoral se aproxima e com ele a preocupação com fake news, processo eleitoral e a economia, né? Eu começo com uma comparação simples entre a economia e a política. Imagine que você vá ao supermercado e compre um produto com data de vencimento ultrapassada e consuma esse produto e, em consequência do consumo do produto estragado, você adquira uma grande intoxicação. Imagine também que você, em outra oportunidade que compareça ao supermercado, compre o produto sem as indicações corretas sobre a quantidade do seu peso. Em ambas as oportunidades, há falta de informações, que são especificadas pelo Código de Defesa do Consumidor sobre a quantidade e a data de validade dos produtos. Essas informações são essenciais para que o consumidor possa bem decidir sobre o que irá adquirir e consumir. Imagine uma terceira situação, em que um diretor de uma companhia petrolífera tome conhecimento, em função da sua posição ocupada na direção desta companhia, de que a sociedade em questão descobriu novas reservas petrolíferas. Esse diretor imediatamente comparece ao mercado e adquire ações. E depois da divulgação, no final do dia, das novas reservas petrolíferas encontradas, as ações sofrem uma grande alta. E ele, devido a este fato, terá benefícios e lucros antes inimagináveis. Nessas oportunidades todas, o mercado funcionou mal. Houve a privação de informações essenciais para que os agentes econômicos pudessem tomar as melhores decisões. Que comparação podemos fazer com a democracia política, professor Alberto do Amaral? A democracia política depende de informações e de informações que são transmitidas e veiculadas livremente na esfera pública. A democracia vale-se dessas informações para que se robusteça a confiança indispensável para a tomada de decisões coletivas. A democracia é um processo de decisão coletiva que tem como uma das suas características vitais a alternância do poder. Para que haja alternância do poder, é preciso não apenas que haja eleições periódicas e regulares, mas é necessário também que as informações veiculadas durante o processo eleitoral sejam informações factualmente comprováveis. Ou seja, nós não podemos dizer mentiras a respeito dos candidatos ou a respeito dos seus programas eleitorais. Suponha que um determinado candidato diga que o seu opositor é ladrão, ou que o seu opositor é assassino, fechará todas as bibliotecas ou que cerrará todas as portas de cinema uma vez eleito no processo eleitoral em curso. Estas informações tendem não apenas a fazer com que se dilua a confiança no candidato acusado, mas tenderá também a provocar um desvirtuamento de todo o processo eleitoral, porque a mentira tem uma correlação direta com a violência. Há grande probabilidade de que se desencadeie um processo de violência contra o candidato acusado de ladrão, de assassino, ou que fechará as portas de cinema ou as bibliotecas. Nós estamos, assim, diante da corrosão da confiança básica para o processo eleitoral funcionar de forma apta e correta. E estamos, assim, diante de uma situação em que a democracia tende a funcionar mal. As informações verdadeiras são essenciais para o convencimento. E o convencimento é a chave decisiva para que a democracia funcione e para que o poder se exerça em sua plenitude.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, o que o senhor esteve fazendo em Brasília na última semana, hein? Estive em Brasília esta semana num seminário, 15º Seminário das Alianças Estratégicas para a Promoção da Saúde. Era um grupo que ampliou a sua área de atuação, era antigamente a Associação de Controle do Tabagismo no Brasil, responsável por toda essa luta antitabágica da sociedade civil no nosso país. Estivemos lá para lidar com as doenças crônicas não transmissíveis, onde entra aí o tabagismo, o alcoolismo, a desnutrição, a obesidade e problemas aí bastante ligados a essa área. Interessante porque reuniu médicos, Polícia Federal, Anvisa, sociedade civil e tivemos ali dados interessantes. Por exemplo, o consumo de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil concentra-se 60% entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Inglaterra já tem um programa para se tornar livre do fumo dos derivados da nicotina até 2030. Mas está sendo bastante difícil. Eles querem menos de 5% da população utilizando derivados da nicotina. Isso é um caminho que o Brasil deve seguir também. A Polícia Federal, a ela eu fiz a seguinte pergunta: se proíbe a comercialização, importação, publicidade, como é que o cigarro eletrônico pode ser utilizado? Estaria usando algo que você compra de maneira ilícita. Então isso para o jovem, isso estimula. A hora que você vê alguém fumando cigarro eletrônico numa festa, ou na família, ou na rua, isso estimula a criança ou jovem no sentido de que pode também seguir esse caminho. A Polícia Federal age mais ou menos como mutirão, faz grandes receptações aí de material, dispositivos eletrônicos importados por baixo do pano. Funciona mais ou menos como os nossos mutirões de catarata. Você faz, mas a fila continua. Doutor Lotufo, o que mais lhe chamou a atenção nessa reunião com tantas pessoas importantes reunidas? Foi a fala de uma cozinheira chamada Regina Celli, que tem um projeto que se chama Favela Orgânica. Ela trabalha com a alimentação natural do pessoal da favela, reaproveitando alimentos, coisas que a gente joga fora, fazendo pratos ali deliciosos, ali com o talo da beterraba, mais ou menos nesse sentido. Mas a gente vê que é uma pessoa simples, mas que conseguiu um trabalho excepcional nas favelas no Rio de Janeiro, e ela tem aí esse programa da Favela Orgânica que deve ser imitado mais pela vontade dela de trabalhar, uma pessoa bastante simples. Esse meu trabalho de prevenção está sendo muito difícil porque não tem apoio nem da universidade nem do hospital universitário. Mas eu recebi um WhatsApp quando eu estava em Brasília, que é de uma moça que se chama Marina, e ela disse o seguinte: logo farei 6 anos sem fumar. Estou muito feliz e muito grata a todos que me apoiaram, ajudaram e instruíram, e principalmente a Deus que colocou anjos como vocês para me ajudar. Um beijo a todos e que Deus continue auxiliando a todos. Isso faz a gente ir para frente. Alertar a todos que fumar é um malefício que não tem preço. Cuidado. Lembre disso quando seu filho estiver iniciando no cigarro eletrônico. Um abraço a todos, um abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro, hoje, excepcionalmente, sou eu que converso com o senhor. Professor, o que as mudanças de governo recentemente no Chile e na Colômbia podem ensinar para o Brasil neste momento da história?
No momento em que a sociedade brasileira se manifesta de modo enfático em defesa da democracia, as recentes mudanças dos governos de dois países da nossa região, Chile e Colômbia, podem servir de inspiração. O Chile teve sua eleição presidencial no final do ano passado. Foi eleito presidente o jovem socialista Gabriel Boric, de apenas 35 anos. Na Colômbia, tomou posse no último final de semana o também socialista Gustavo Petro, eleito em maio deste ano. Embora os dois novos presidentes tenham sido eleitos em sucessão a presidentes conservadores, mais do que uma disputa ideológica entre direita e esquerda, o que ocorreu no Chile e na Colômbia foi a vitória da democracia. Isto porque, nos dois casos, o segundo turno das eleições foi marcado pela polarização entre as candidaturas vitoriosas e forças marcadamente antidemocráticas e desvinculadas do compromisso com o Estado de Direito e os direitos humanos. No Chile, o novo período presidencial se dá em um momento em que o país discute a aprovação de uma nova Constituição. A Assembleia Constituinte já foi bastante inovadora na promoção da inclusão social, com reserva de vagas para as mulheres e para representantes dos povos indígenas, segmentos historicamente discriminados. Símbolo desse novo cenário foi o exercício do cargo de presidente da Constituinte por Elisa Loncón, líder indígena do povo Mapuche. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro foi eleito em chapa que contou com uma mulher negra na posição de vice-presidente, Francia Márquez. Outro aspecto importante a ser ressaltado nos casos do Chile e da Colômbia é a firme disposição dos novos presidentes em favor da promoção dos direitos humanos, inclusive no plano internacional. Mesmo pertencendo ao campo da esquerda, tem contrariado posições das forças mais tradicionais desse campo do Brasil e de outros países da região, manifestando-se de forma bastante clara contra os abusos aos direitos humanos promovidos pelas ditaduras da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba. Gabriel Boric e Gustavo Petro também condenaram a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, ressaltando seu caráter contrário aos direitos humanos e ao direito internacional. Essa posição de condenação da ditadura de Nicolás Maduro não impediu que o novo presidente da Colômbia determinasse a reabertura da fronteira de seu país com a Venezuela. E isso justamente para melhorar a situação da população venezuelana, que por causa da ditadura forma o maior contingente de refugiados na América do Sul e um dos maiores do mundo. Professor, e o que mais os novos governos no Chile e na Colômbia podem nos ensinar? A nova realidade política do Chile e da Colômbia, pelas mudanças que acarretam, podem inspirar positivamente a sociedade brasileira que está prestes a eleger o presidente da República. A análise desse novo quadro sul-americano foi realizada na USP bem recentemente, em julho último, no programa Desafios, veiculado pela Rádio USP e pelo canal USP no YouTube. Com a condução dos jornalistas Luiz Roberto Serrano e Marcelo Hollenberg, tive a oportunidade de ser um dos debatedores no programa, juntamente com o professor Juan Gabriel Gomes, da Universidade Nacional da Colômbia. Na matéria sobre esta coluna publicada no jornal da USP, estão disponíveis os links para acesso ao vídeo do programa no YouTube, bem como ao áudio de sua veiculação na Rádio USP. Vale a pena conferir, pois o Brasil pode se beneficiar imensamente desses novos ares políticos que sopram dos Andes. O professor Pedro Dalari conversou com Roberto Castro. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O assunto da coluna de hoje é a aprovação de um projeto de lei que permite colocar imóveis próprios como garantia de empréstimos bancários. Como é que isso funciona? O presidente Bolsonaro encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Deputados, projeto que foi aprovado, que permite às pessoas
colocarem seus imóveis próprios, os únicos imóveis que têm para viver, como garantia de empréstimos bancários, e que permite que os bancos possam penhorar esses imóveis e depois tomá-los no caso de não pagamento. Esse projeto foi aprovado pela Câmara, foi encaminhado agora para o Senado, e ele traz um enorme risco para as famílias brasileiras. Por incrível que pareça, 70% dos brasileiros têm casa própria, a grande maioria delas já quitada. Mesmo na população de mais baixa renda, 62% dos brasileiros são proprietários das suas casas. Isso mostra a importância da casa própria para o trabalhador brasileiro. Isso porque a casa própria representa uma garantia frente às incertezas da vida. Por exemplo, uma doença, o desemprego, uma aposentadoria onde a renda é insuficiente para pagar um aluguel. Tudo isso acaba sendo, de certa forma, compensado pela existência de uma casa própria que permite que a pessoa tenha, ela e a sua família, pelo menos um lugar para se abrigar. É uma tradição do Brasil, que vem desde o Código Civil de 1916 e que depois passou por várias legislações, consolidada em 1990, que a casa própria, a única propriedade de uma família, não pode ser penhorada, para garantir como uma segurança para a família poder viver seus últimos dias de vida. No entanto, esse projeto de lei que o governo Bolsonaro quer implementar no país vai retirar essa segurança que as famílias brasileiras têm hoje. E que problemas isso pode gerar? O problema, Denis, é o seguinte, é claro que as famílias, a pessoa que vai contrair o empréstimo, ela vai conscientemente colocar seu imóvel como garantia do empréstimo. Mas nós temos que levar em conta que 60 milhões de brasileiros, ou seja, 40% dos adultos no Brasil, hoje estão inadimplentes em algum tipo de empréstimo que contraiu. Ou é com banco, cheque especial, pode ser uma prestação. Em suma, nós temos aí uma enorme quantidade de pessoas inadimplentes. E a gente sabe que com os juros abusivos que são praticados no Brasil, essas dívidas vão crescendo, a pessoa fica desesperada, precisa dar conta de alguma necessidade e ela vai, no desespero, acabar colocando sua casa como garantia. Depois não vai conseguir pagar, e nós vamos ter aí então uma enxurrada de despejos, uma enxurrada de famílias que vão ficar ao desabrigo sem saber para onde morar. Então eu acho que nós precisamos tratar essa questão com muito cuidado, vamos tratar essa questão com muito carinho, porque ela representa, na verdade, uma forma de, certamente, ampliar o crédito no país, dar mais garantias para o sistema bancário. Ela significa também uma possibilidade de redução da taxa de juros, é verdade, que os juros serão mais baixos quando se oferece uma garantia, uma casa própria como garantia. No entanto, isso poderá levar à ruína muitas famílias brasileiras e muitas famílias de baixa renda, que com muito sacrifício autoconstruíram suas casas, que com muito sacrifício pagaram prestações, porque, na verdade, as pessoas têm casa própria não como um luxo. Elas têm uma casa própria a partir de um processo geralmente de muito sacrifício. Muitas delas autoconstruíram, moraram com casas inacabadas durante muitos anos, ou fizeram sacrifícios para pagar a prestação da casa própria, e agora, frente a uma dificuldade financeira que está afetando muitos brasileiros, poderá perder esse patrimônio que adquiriu ao longo da vida. Por isso, a gente espera que o Senado não aprove, não referende essa aprovação que a Câmara fez, e de modo que a gente possa continuar tendo as casas como uma segurança familiar. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, vamos falar sobre o uso excessivo de colírios antibióticos? Todo olho vermelho precisa de antibiótico? Olá, é fato que os antibióticos, que já completam várias décadas dentro da farmacopeia médica, modificaram o desfecho de muitas doenças, onde
micro-organismos, germes, eram os agentes principais ou eram oportunistas diante de outras fragilidades dos organismos, das pessoas, dos portadores das doenças. O fato é que essa trajetória do uso de antibióticos nas últimas décadas se revelou impraticável por uma série de razões. Uma delas é que os micro-organismos vão sendo selecionados para se tornarem mais e mais resistentes aos antibióticos existentes. O desenvolvimento de novos produtos acaba sendo uma corrida ingrata na busca de remédios igualmente eficientes como havia no passado. E efeitos colaterais, custos para o sistema como um todo, também fragilizam o modelo do uso de antibióticos de maneira indiscriminada. Dessa forma, não só para outros problemas de saúde, como também para as conjuntivites, há uma percepção, já de algum tempo, que se usa antibiótico em excesso, de algumas vezes de maneira desnecessária. Num estudo antigo, no Reino Unido, se observou que, atendendo a critérios mais ou menos gerais, se prescrevia o dobro do que seria necessário. Muitos dos casos de olho vermelho são autolimitados, são causados por outros problemas que não bactérias, que são os micro-organismos de fato vulneráveis a antibióticos, e dessa forma os antibióticos poderiam ser poupados em muitas situações. No estudo recente, agora de junho de 2022, lidando especificamente com especialistas que atendem crianças com olho vermelho, se observou que o uso de antibióticos continua sendo feito de maneira, às vezes, desnecessária, e isso envolve uma falta de protocolos gerais, que muitas vezes não é possível, por se tratar o olho vermelho de uma doença aguda, que pega indivíduos de maneiras diferentes, protocolar essas atividades, essas condições, generalizando as condutas, muitas vezes é difícil, mas há também uma percepção que culturalmente as pessoas se entendem melhor acolhidas, melhor atendidas quando recebem a prescrição do antibiótico. E essa cultura precisa ser mudada e respaldada em conhecimento técnico científico, melhores formas de diagnosticar para distinguir que realmente é causado por uma bactéria patogênica, nociva e agressiva, de outros problemas causados por irritação, problemas ambientais, alergias, e que nesses casos poderiam ser inclusive agravados pelo uso inadequado dos antibióticos. Quais os malefícios de uso inadequado de colírios antibióticos? Esse estudo, então, sugere que melhores testes diagnósticos e mais contenção na prescrição de antibióticos seja observada pelos médicos. O Brasil tem já uma diretriz que é o uso de antibióticos apenas com prescrição, recomendação médica, diferente de outros produtos que têm uma liberalidade para os indivíduos adquirirem para conter simplesmente os sintomas. Dessa forma, devemos continuar atentos e cada vez mais atentos para o uso de antibióticos e também na forma de colírio, quando assim o olho vermelho, a conjuntivite exigir. E não é em todos os casos, e ao que se estima, ao que parece, não chega à metade dos casos nos quais eles estão sendo prescritos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, hoje eu quero falar sobre o centenário do designer e arquiteto Jorge Zalzupin, nascido na Polônia e migrado para o Brasil, e uma figura de grande destaque que faria 100 anos agora, que está recebendo por isso duas homenagens, duas exposições articuladas que tratam da obra dele. Uma na Casa Zalzupin, que é a casa onde ele morava, aqui em São Paulo, e outra no Museu da Casa Brasileira,
ambas integradas e com o título Orgânicos Sintéticos, Alzupim 100 anos. Eu participo como curador do projeto e gostaria de explicar um pouco a importância dele e dessas exposições. Jorge Alzupim, primeiro, um perfil biográfico. Ele, judeu polonês, que foi perseguido na Segunda Guerra Mundial, escapou para a Romênia, lá ele estudou arquitetura, foi para a França, em Dunkerque, onde conseguiu trabalhar como arquiteto na reconstrução de edifícios pós-guerra e, na virada dos anos 40 para os 50, vem para o Brasil em busca de um mundo novo, em busca de mercado, de possibilidades, como muitos estrangeiros, né, inclusive do leste europeu. E em São Paulo vai trabalhar com Lucian Korngold, que foi um grande arquiteto polonês imigrado para São Paulo. Bem, e o Alzupim, então, passa a fazer projetos de arquitetura e começa a desenvolver desenho de mobiliário, primeiro para as próprias casas que ele fazia, né, pensando, puxa vida, eu vou desenhar aqui uma cadeira, uma mesa, vou produzir 3, 4, seria importante ter uma produção em série. E aí, nesse período, ele faz móveis muito celebrados hoje, como a poltrona dinamarquesa, o carrinho de chá, que estão em sintonia com a estética da época, das colunas do Palácio da Alvorada, em Brasília, do Niemeyer, o modernismo brasileiro, com jacarandá, com uma ideia de leveza. Mas ele, depois, abre a empresa L'Atelier, né, que passa justamente a produzir em série esse mobiliário, a partir dos anos 60, sobretudo 70, incorporando os novos materiais sintéticos, as resinas, os plásticos, com a linha Eva, por exemplo, que tem o famoso balde de gelo laranja, ou enfim, outras cores, mas trazendo esses plásticos e suas cores cítricas, né, do universo pop para o mobiliário brasileiro, né? E isso se vê muito bem na exposição do Museu da Casa Brasileira. Então o projeto tem curadoria minha, da Alissa Carmona, da Etel, e do Giancarlo Latorraca, diretor artístico do Museu da Casa Brasileira, e lá, focado no design, né, todo esse percurso é mostrado com esses objetos, com uma linha do tempo, com a presença dele como uma figura pública na cidade, né? E lá na Casa Alzupim, demos ênfase ao aspecto do Jorge arquiteto, né, e também sua face mais íntima, doméstica e etc. Né? O que o senhor pode falar dele como arquiteto? Se a produção de mobiliário foi mais voltada para a ideia do sintético, tanto com a ideia de síntese quanto com a ideia de materiais industriais, né? Na arquitetura, ao contrário, ele se voltou mais para a noção de orgânico, daí o título da exposição, com formas muito orgânicas, muito claramente inspiradas em Antoni Gaudí, o arquiteto catalão, inspiradas em Alvar Aalto, na arquitetura escandinava, o uso de madeiras, o uso de pedras, de pisos cerâmicos, né? Tudo isso mostrando uma produção que se distingue muito claramente da chamada Escola Paulista, que naquela mesma época, dos anos 60, 70, estava realizando arquiteturas de concreto armado e aparente, com projetos estruturais de grande porte, né? E também a referência mediterrânea dos Alzupim, as paredes brancas, a massa grossa. Ele acaba fazendo muitas casas com paredes curvas, né, com um certo, como eu já disse, organicismo, poderia dizer também uma referência quase que irracionalista, num certo sentido, e poética, muito subjetiva, que dá à obra dele como um todo uma característica muito experimental e interessante. Então, de novo, eu convido os ouvintes da Rádio USP a visitar as duas exposições e a perceber essa conexão entre o designer, o arquiteto, o orgânico e o sintético. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.